Olá, seja muito bem-vindo porque está começando mais uma edição do Shot 365, o podcast que te deixa bem informado sobre as principais notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo em poucos minutinhos. Eu sou a Julia Aguilera e essa é a edição da sexta-feira, dia 19 de setembro, e no episódio de hoje vamos dar uma prévia sobre os assuntos dos quais a gente vai falar. O apresentador Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC após comentários sobre o assassinato de Charlie Kirk, gerando protestos em Hollywood e acirrando o debate sobre os limites do humor político nos Estados Unidos. A seleção brasileira de vôlei teve a pior campanha de sua história em campeonatos mundiais e foi eliminada ainda na fase de grupos. A Meta lançou seus primeiros óculos inteligentes com visor embutido e controle por gestos. O Ministério de Transportes estuda permitir tirar CNH sem obrigatoriedade da autoescola. Uma equipe internacional encontrou fósseis de âmbar com insetos pela primeira vez na América do Sul. Senadores dos Estados Unidos apresentaram uma resolução para acabar com as tarifas de 40% contra produtos do Brasil. E por último, especialistas explicam por que espremer espinhas pode trazer riscos à sua saúde. Um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos apresentou nesta quarta-feira, ou seja, anteontem, uma resolução para derrubar as tarifas adicionais de 40% impostas a produtos brasileiros. A medida busca anular os efeitos da Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional, usada pela gestão Trump para justificar as cobranças. Entre os autores da proposta estão o democrata Chuck Schumer, líder da minoria no Senado, e o republicano Rand Paul. Eles afirmam que não há qualquer emergência econômica envolvendo o Brasil que justifique a medida, já que os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial com o país. Além de alegar abuso de poder por parte do ex-presidente Donald Trump, os senadores criticam o impacto da tarifa no bolso dos americanos. O texto também desvincula a política tarifária de questões políticas brasileiras, como, por exemplo, o julgamento de Jair Bolsonaro, que foi citado por Rand Paul como perseguição, mas que, segundo ele, não deve interferir na autoridade constitucional do Congresso americano. Apesar de ter liberado emendas, reunido ministros e orientado sua base a esvaziar a votação, o governo Lula foi derrotado na Câmara na votação da urgência do projeto da anistia. A oposição comemorou o avanço, mas líderes avaliam que a vitória ainda é apenas parcial, porque dificilmente conseguirão aprovar uma anistia ampla que inclua o Jair Bolsonaro e os outros condenados pelo 8 de janeiro. Nos bastidores, a leitura é de que o Centrão saiu fortalecido, ou melhor. Segundo assessores do Planalto, o grupo articula um meio termo, não livrar Bolsonaro da inegibilidade, mas reduzir apenas, abrindo caminho para o nome de Tarcísio de Freitas como aposta do bloco para 2026. A relatoria do projeto ficou com Paulinho da Força, que trabalha em um texto que reduz apenas, sem soar excessivamente brando. O PL, partido de Bolsonaro, ainda não bateu o martelo, mas tenta negociar condições mais favoráveis para o ex-presidente, que foi condenado recentemente a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento do núcleo central da tentativa de golpe. A seleção brasileira de masculina de vôlei protagonizou uma eliminação inédita no Campeonato Mundial de 2025, realizado nas Filipinas. Após a derrota para a Sérvia, que foi de 3-0, a combinação de vitória da República Tcheca sobre a China, que também foi de 3-0, o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos, encerrando sua participação em 17º lugar, o que significa o pior desempenho da história em campeonatos mundiais, considerando tanto as equipes masculinas quanto as femininas. O retrospecto inicial parecia promissor, 2 vitórias convincentes sobre China, que foi de 3-1, e República Tcheca, que foi de 3-0. No entanto, a derrota para a Sérvia na última rodada e o critério de desempate impediram a classificação às oitavas de final. E até então, a pior colocação brasileira no masculino havia sido o 13º lugar em 1966. No feminino, o recorde negativo era um 15º lugar em 1974. A seleção, tricampeã mundial, tendo ganhado os títulos em 2002, 2006 e 2010, e vice em 2014 e 2018, vinha de um 3º lugar em 2022 e agora vê ruir uma tradição de protagonismo no cenário internacional. A eliminação precoce marca um momento crítico para o vôlei brasileiro, que deve repensar seus rumos antes dos Jogos Olímpicos de Paris em 2028.
O apresentador Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC por tempo indeterminado após comentários sobre o assassinato do influenciador de direita Charlie Kirk. Durante seu talk show, Kimmel criticou a reação de Donald Trump e ironizou o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, o que gerou forte reação de políticos conservadores e afiliados da emissora. A decisão também foi impulsionada por pressões de grandes grupos de mídias como a Nexstar e a Sinclair, que retiraram os programas da grade. O Trump comemorou a suspensão e chamou a medida de uma ótima notícia para a América. A suspensão de Kimmel provocou protestos de figuras de Hollywood e de sindicatos contra o WGA e o SAG-AFTRA, que classificaram o caso como uma ameaça à liberdade de expressão. A atriz Jamie Lee Curtis, o cantor John Legend e o ator Ben Stiller se posicionaram contra a decisão da ABC, enquanto o presidente da FCC, indicado por Trump, pressionou por medidas mais duras. A emissora ainda não confirmou o destino definitivo do programa, mas indicou que ainda pretende conversar com o apresentador antes de qualquer retorno. A repercussão acontece em um momento delicado para os talk shows nos Estados Unidos, com queda de audiência e aumento da pressão política sobre os apresentadores. O caso de Kimmel se soma ao recente anúncio do fim do The Late Show with Stephen Colbert e os acordos milionários feitos entre redes de TV e Donald Trump para encerrar disputas judiciais. A suspensão do Jimmy Kimmel Live reacende o debate sobre os limites do humor político na TV aberta. Uma proposta do Ministério dos Transportes, junto com a Senatran, pretende tornar a autoescola opcional para quem quiser tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Então, a ideia é permitir que o candidato estude por conta própria, como já ocorre em países da Europa, realizando apenas a prova teórica, e a prática no Detran. O tema ainda há de ser debatido, com a sociedade e com os órgãos de trânsito estaduais, mas por enquanto nada muda. O uso dos CFCs, que são Centros de Formações de Condutores, ainda é obrigatório. A proposta, no entanto, reacende discussões sobre a democratização do acesso à habilitação e redução de custos para os candidatos. Segundo o governo, o foco está na formação de qualidade com mais liberdade de escolha. Mas entidades ligadas ao trânsito alertam para possíveis impactos na segurança viária caso não haja um modelo rigoroso de avaliação prática nesse caso. Uma equipe internacional de cientistas, incluindo o brasileiro Marcelo Carvalho, encontrou pela primeira vez fósseis de âmbar com insetos da América do Sul. Então, se você está em vídeo, assistindo a gente em vídeo, você vai ver que aqui do lado tem as fotos dessa descoberta. O achado, realizado no Equador, é considerado inédito pela quantidade e pelo período geológico dos materiais, que é de cerca de 120 milhões de anos, datando do período Cretáceo. A pesquisa foi publicada na revista Nature e fornece pistas sobre a formação das florestas tropicais sul-americanas, como a Amazônia. O âmbar preservou moscas, besouros, formigas, vespas e até fragmentos de teias de aranha. Segundo os pesquisadores, esses insetos conviveram com os dinossauros e ficaram presos nas resinas produzidas por árvores do tipo araucária, que eram, na verdade, abundantes na época. O cientista Marcelo Carvalho, do Museu Nacional, ajudou a confirmar a idade das amostras analisando fragmentos de pólen fossilizado presente nas pedras. O material lembra o famoso conceito do Jurassic Park, você deve lembrar, onde o DNA de dinossauros era extraído de insetos presos no âmbar. Mas, na realidade, os fósseis não preservam material genético suficiente. Mesmo assim, a descoberta é valiosa por permitir entender melhor como o clima e a vegetação da América do Sul se formaram, especialmente com a mudança para um ambiente mais úmido e o surgimento da zona de convergência intertropical, que influencia o clima até hoje. A Meta anunciou nessa quarta-feira seus primeiros óculos inteligentes, você deve estar vendo aqui na tela se você estiver em vídeo também, os primeiros óculos inteligentes com visor embutido. O modelo mais avançado, chamado Ray-Ban Meta Display, traz um pequeno display digital na lente direita capaz de exibir notificações, mensagens do WhatsApp e prévias de fotos e vídeos. O acessório, que também acompanha uma pulseira para controle de gestos, custará $799, cerca de R$4.240 nos Estados Unidos, e vai estar disponível a partir de 30 de setembro já esse mês.
Além dele, a empresa apresentou a segunda geração dos óculos Ray-Ban Meta, agora com o dobro de autonomia de bateria e câmera 3K, que chega ao Brasil em breve. O preço local ainda não foi divulgado, mas nos Estados Unidos o modelo custa $379, o que equivale ali a R$2.000 na conversão de hoje. Todos os óculos vêm com uma câmera, assistente de IA e integração com redes sociais como Instagram e Facebook. Apesar das novidades, o evento Meta Connect, que realizado na Califórnia, foi marcado por falhas técnicas, que foi onde o Mark Zuckerberg apresentou esse novo projeto. O CEO teve dificuldades para atender uma ligação ao vivo e a IA dos óculos não respondeu corretamente a comandos durante uma demonstração com o chefe Jack Mancuso. Zuckerberg culpou o Wi-Fi, mas garantiu que os dispositivos são um passo importante rumo à superinteligência pessoal. Você já ouviu falar que espremer espinha faz mal? Será que isso é verdade? Apesar de tentador, o hábito de espremer espinhas e cravos deve ser evitado. Especialistas explicam que a prática aumenta o risco de infecções, cicatrizes e manchas difíceis de tratar. Isso ocorre porque as lesões contêm bactérias que, ao serem manipuladas, podem penetrar ainda mais fundo na pele. Misturas caseiras também são desaconselhadas, já que muitas causam queimaduras ou até agravam o caso. A alternativa segura é realizar uma limpeza de pele com um profissional capacitado. Nessa prática, conhecida como cirurgia da acne, são usados materiais esterilizados e técnicas específicas para evitar danos. No entanto, nem toda lesão deve ser manipulada. Se estiver muito inflamada, o ideal é buscar tratamento médico com produtos secativos ou antibióticos tópicos, sempre com orientação especializada. Casos extremos de infecção, embora sejam ainda raros, podem levar a complicações sérias como meningite ou até infecção generalizada, então pode virar algo sério sim. Isso se deve à anatomia venosa da face, que se conecta com vasos intracranianos. Por isso, mesmo que pareça uma coisa inofensiva e muito tentadora às vezes, espremer espinhas é um risco que não vale a pena correr. O ideal é manter uma rotina de cuidados com a pele e procurar ajuda profissional sempre que for necessário. Terminamos aqui essa edição do Shot 365, eu espero que você tenha gostado. E amanhã a gente se vê com mais notícias. Tchau, tchau, gente!